Olá, queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca, estamos aqui novamente para mais uma videoaula da disciplina de Ciência Econômica e Política. Nós estamos estudando os princípios gerais da atividade econômica, é o item 2, na unidade 2. Nós já falamos dos princípios gerais da atividade econômica, aqueles contidos no artigo 170. Depois, nós falamos da polêmica que ocorreu em relação ao tratamento protecionista para a empresa brasileira de capital nacional. E depois, nós começamos a discussão, na aula passada, do papel do Estado na ordem econômica. Em sequência, vamos ver, falamos do artigo 170, os 9 princípios, importante para vocês terem bem claro todos esses princípios. Logo em seguida, começamos a falar na aula passada do tratamento protecionista para a empresa brasileira de capital nacional, uma polêmica que existiu, que infelizmente foi revogado da nossa Constituição, foi revogado esse dispositivo, e aí começamos a falar do principal assunto, o papel do Estado na ordem econômica, algo que não está bem claro para todo mundo, algo que tem uma polêmica muito grande. E para abordar esse assunto, na aula passada contamos toda uma história de como o Estado brasileiro, como que foi a intervenção do Estado brasileiro na atividade econômica, como que se deu essa entrada do Estado brasileiro na ordem econômica, e falamos na aula passada o seguinte, que a partir da Constituição de 88, já seguindo uma tendência mundial que começa lá na Europa no começo dos anos 80, uma tendência que, ao ver da grande maioria, uma tendência mais neoliberal, e que o mundo inteiro está adotando. O Brasil também, na Constituição de 88, captou aquele novo momento e colocou algo inovador na nossa Constituição. Colocou no artigo 173 uma grande mudança em relação ao que vinha acontecendo. Colocou o seguinte, que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, ou seja, quando o Estado age como empresário, só será permitida, quer dizer, tirou a possibilidade que existia de intervenção. Só será permitida quando necessário aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei. Então, a partir da Constituição de 88, queiramos ou não, certo? O Estado não tem mais que participar da atividade produtiva direta, da exploração direta de atividade econômica. Aí, percebe-se que a Constituição veda expressamente ao Estado brasileiro a exploração direta de atividade econômica. Isso pertence aos particulares. Exceção feita quando necessário aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, exigindo-se ainda que esses imperativos, esse relevante interesse, seja justificado num projeto de lei. Ou seja, a partir de 88, o Estado só pode intervir na exploração direta de atividade econômica nessas poucas exceções. As poucas exceções. E isto, houve uma mudança muito grande com o abandono aquele modelo intervencionista que veio desde 34, e que estava na Constituição de 67 e 69, quando dizia que ao Estado são facultados a intervenção e o monopólio. Se antes de 88 era facultado a intervenção e o monopólio, depois de 88, só será permitida em algumas exceções. Quer dizer, muda completamente, há uma ruptura ali. Uma ruptura. E que, de uma forma ou de outra, estava em consonância com aquilo que já estava acontecendo no mundo. Era uma necessidade diante de um Estado brasileiro que tinha se agigantado demais, certo? Tinha criado tentáculos em todos os setores e que, de certa forma, no momento que o Estado brasileiro entra em crise todas as empresas que ele estava
que ele era o acionista principal. E aí começa a faltar recurso para investimento. Então o Estado, que foi um grande indutor do crescimento econômico, do desenvolvimento, da industrialização brasileira, certo? Principalmente da década de 40, 50 até o início dos anos 80, ele começa a se tornar um estorvo. Aquele que é o Estado, que foi uma locomotiva que puxou toda a iniciativa privada, na medida que essa locomotiva ele de certa forma estava dificultando o desenvolvimento de toda a industrialização. Bom, e lembrando que o texto constitucional valeu-se também do termos imperativo, no sentido de mandamento, de ordem, de exigência. Não pode mais, não é mais, esse não é mais papel do Estado. Bom, ideologias à parte, a verdade é que esse direcionamento se condiz com o artigo 170 da Constituição, que privilegiou o fundamento da liberdade de iniciativa, ou seja, a liberdade de iniciativa pertence aos particulares, certo? E teve a intenção de afastar o Estado, que o Estado haja como empresário, afastando da sua participação em empresas como acionista. Lembrando que uma estatal nada mais é do que uma empresa com características idênticas a uma empresa privada. Aliás, muitas nasceram como empresas privadas e, num determinado momento, o Estado se torna um acionista majoritário. E aí ele passa a controlar aquela empresa. Bom, e como nós terminamos na aula passada, embora tenha havido uma redução gradativa do campo de atuação direta do Estado, que só se dará excepcionalmente, certo? Tal fato não representa uma volta às abandonadas ideias do liberalismo econômico, que tinha ficado lá na década de 30, certo? Uma vez que reserva ao Estado a atuação como agente normativo e regulador da atividade econômica, ou seja, a intervenção indireta. Já que ele não vai participar mais diretamente, ele vai participar indiretamente. E aí, essa foi o final da aula passada. Agora nós estudaremos o que vem a ser essa chamada intervenção indireta do Estado. Intervenção indireta. Então, veja aí, por intervenção indireta, o Estado vai monitorar a exploração de atividades geradoras de riquezas pelos particulares. Certo? Quer dizer, ele não vai participar diretamente, mas ele vai monitorar, intervindo quando for necessário. Mas intervindo de que forma? Para normatizar, para regular e para corrigir falhas do mercado, que se dará exercendo a tríplice função fiscalizadora, incentivadora e planejadora. Certo? Então, se o artigo 173 fala não participa diretamente, vamos ver o que está escrito no artigo 174. O Estado vai ter como agente normativo e regulador da atividade econômica. Ou seja, ele faz as normas. É o regulador da atividade econômica. O Estado exercerá, na forma da lei, a tríplice função. Vai fiscalizar, vai incentivar e vai planejar. Mas, diferentemente do que acontecia até 88, não tem a palavra aí investir. Esse é o papel, esse é a intervenção indireta do Estado, certo? É determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Então, vamos imaginar o seguinte, o Estado, certo? O Estado brasileiro, qualquer Estado, ele não precisa atuar para ser ele que faz as regras. Aliás, quem faz as regras não joga. Entendeu? Então, ele não precisa de atuar desde que ele faça as regras, e que ele fiscalize, que ele incentive, que ele planeje, mas ele não precisa participar. Então, ele vai atuar como agente normativo, ele vai fazer todas as normas, todos os regulamentos, ele vai ser o regulador, que vai fazer as normas, ele vai fiscalizar, ele vai incentivar, ele vai planejar, mas ele não vai jogar, ele não vai atuar.
É isso que é a exploração indireta do Estado, certo? Aliás, quem joga, quem atua, não pode ser o mesmo que faz as regras. Né? Então, a regulação de atividade econômica por via indireta tem como objetivo garantir o regime de livre concorrência, certo? Então, o Estado tem que evitar práticas abusivas em relação que ocorreriam em detrimento do mercado, certo? Né? Mas ele vai garantir a livre iniciativa, a livre concorrência, ou seja, todo mundo vai participar, vai concorrer, vai ter livre iniciativa, mas eu vou fazer a regulação. E como que se dá essa regulação? Existem vários tipos de regulação. Uma delas, por exemplo, a regulação econômica, certo? Então, o Estado brasileiro não precisa ter um banco para determinar o que todos os bancos têm que fazer. Os bancos particulares. Ele tem um banco central, ele é o emissor da moeda, ele é o controlador da política monetária. Né? Ele tem o Banco Central, ele tem a CVM, certo? Ele tem o Conselho Monetário Nacional. Então ele põe todas as regras, ele penaliza, ele pode fechar a instituição, ele pode fazer tudo, certo? Ele determina taxa básica de juros, níveis de depósito compulsório, ele faz tudo, sem ser dono de nenhum banco. Ele regula toda a atividade monetária, certo? Toda a atividade econômica. Outro exemplo, serviços públicos. Nós vamos comentar muito a respeito disso. Serviços públicos são atividades que são monopólios verdadeiros, monopólios naturais, que antes eram empresas geridas pelo Estado, de energia, de telecomunicações, certo? De infraestrutura, eram todas empresas estatais. Agora elas não são, elas foram para a iniciativa privada. Mas elas podem fazer o que elas querem? Não pode. Para isso, todo serviço de utilidade pública, certo? De utilidade pública, que passa a ser explorado diretamente pelo particular, ele acaba sendo regulado pelo Estado, principalmente através do quê? Das chamadas agências reguladoras dos serviços públicos. Então você tem uma Anatel, uma ANEEL, uma ANP, certo? Lembrando que as agências reguladoras começaram a ser criadas em 1997. Ou seja, por conta desse novo modelo, você cria uma agência reguladora e essa agência reguladora que vai falar o que todos os exploradores de atividade direta têm que fazer, tanto em nível de qualidade, em termos de nível tarifário, investimento necessário, ou seja, o Estado fazendo as regras que a iniciativa privada vai ter que executar. Assim funciona. Social, certo? Então, visa regular a provisão de serviços essenciais à vida humana. Ou seja, nós temos uma Anvisa. Ou seja, todo medicamento, todo remédio, a vacina agora da Covid, você não precisa de ser dono do laboratório, você tem uma agência que dá a norma que todo mundo tem que seguir aquela norma. Planos de saúde. O Estado não precisa de ser dono de nenhum plano de saúde. Ele apenas tem uma ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que vai falar o que todo plano de saúde pode fazer, em termos de nível tarifário, em termos de tudo. Ou seja, é o Estado determinando o que a iniciativa privada vai fazer. Na área ambiental também, certo? Você tem um IBAMA que vai falar o que todo mundo pode e o que não pode explorar. Nível estadual, você tem uma CETESB, certo? Você tem órgãos que vai falar o que todo mundo pode e o que não pode fazer. Certo? Na área cultural também, certo? Você tem o Ancine, você tem o IFAM, certo? Ou seja, você determina o que todos os setores podem ou não podem fazer, mesmo sem atuar diretamente. Isto é o que nós chamamos de intervenção indireta, e é isso que, de uma forma ou de outra, é o que eu pretendo passar, certo?
nessa discussão que nós vamos ter logo agora, dentro de instantes, né, a respeito dessa chamada intervenção direta. Isso daqui foi só uma palhinha daquilo que será a nossa aula propriamente dita, que nós vamos aprofundar mais ainda, certo? Então, basicamente é isso. O Estado não pode mais intervir diretamente, mas ele tem que aumentar, certo, o nível de intervenção indireta, né? Certo? Isso é o que existe não só no Brasil, no mundo inteiro, e que muitas pessoas não perceberam essa e outras modificações que eu quero discutir com vocês em breve. Então, mais alguns instantes, nós estaremos juntos novamente. Muito obrigado até aqui pela atenção.